ontem em casa, né? Será que teremos estreia? A lenda do futebol mundial é do Flusão. Qual será a equipe que Renato vai escalar? Renato, abre o olho. Hoje tem Flusão no Brasileirão. Vem comigo, família tricolor. Diga lá, mano velho. Portela Leite por cá. Tamo juntão, família tricolor. Hoje tem Flusão, família. Hoje, 16 horas, Fluminense e Fortaleza, direto do Maraca. Oxe, coisa linda. Galera, mais uma vez, agradeço o carinho de vocês e eu venho aqui reafirmar, eu venho aqui avisar novamente. Peço desculpas a vocês, porque a qualidade ainda não está padrão da forma que queremos, ok? Então, a partir de semana que vem, eu acredito que os problemas técnicos já estejam todos solucionados, tudo já esteja rolando da melhor forma possível, da forma que vocês merecem. Valeu? Agradeço muito a compreensão de vocês e tamo junto, Flusão, sempre. Valeu? Família, eu já quero abrir os trabalhos hoje falando de uma coisa muito importante. Você tem noção da conquista que o Fábio está conseguindo hoje? Vocês conseguem dimensionar isso? O Fábio hoje está completando 1.390 jogos. Ele está igualando a uma lenda chamada Peter Shilton, goleiro da seleção inglesa, anos 70, 80, agarrava muito. Anos 80 eu peguei esse goleiro, no ano 90 se eu não me engano ele ainda agarrou, já aos 40 é burdoada, mas era um monstro, agarrava muito, agarrava demais. E o Fábio está se igualando a ele hoje, ou seja, o Fábio é o atleta com mais jogos na história do futebol. Vocês conseguem ter dimensão disso? E vocês conseguem ter dimensão que isso poderia não acontecer se não fosse o Fluminense? Então eu quero parabenizar principalmente ao Fábio, porque ele não construiu só isso no Fluminense. Ele construiu ao longo da carreira, com muita dedicação, com muito profissionalismo, com muito, como é que eu vou falar para vocês, com muita intensidade, comprometimento, porque ele tem uma família abençoada por trás. Então todos os méritos, a princípio, é do Fábio. Mas, porém, ele poderia não ter chegado a isso. Pois ele era ídolo do Cruzeiro, chegou a SAF, quem vê cara não vê coração, primeira coisa que fizeram, tá velho, vai embora. Fábio não queria se aposentar, mas o Cruzeiro, na época da gestão do Ronaldo, do cracaço Ronaldo Fenômeno, acharam melhor, direcionaram para isso, para que ele se aposentasse. Mário Bittencourt foi lá e o trouxe. Olha aí onde é que está o homem hoje. A torcida do Cruzeiro é que perdeu, amigo. Só lamento por vocês. Ok? Então, mais uma vez, não é batom na cueca. Para quem não gosta, lamento. Mas nesse caso, eu tenho que dar valor a Mário Bittencourt, porque ali foi uma aposta dele. Ele sempre foi fã do Fábio, ele já disse isso. Ele sonhava em ver o Fábio no Fluminense. E o Fábio agregou demais. Agregou demais. Só o ano passado, o que o Fábio fez, ele merecia ser canonizado. Porque o ano passado ele foi santo. O ano passado, já falei aqui para vocês, o ano passado, os milagres do Fábio, a dedicação dos jogadores e a incompetência dos adversários foi os que nos salvaram da Série B. O Fábio pegou demais, os jogadores estavam abaixo porque eles tinham que obedecer ordens absurdas, que o treinador só queria que o time ficasse retrancado dentro do gol, e nós perdemos muito ponto, a gente não fazia gol, passamos um desespero danado.
Hoje eu só lamento com a torcida do Grêmio. Quem está sofrendo hoje é eles. E os adversários, que deram muito mole. Mas o grande carro-chefe foram os milagres do Fábio. Então, Fábio, nada disso é por acaso. Você é uma pessoa fantástica, um profissional fantástico. Um ser humano, pai de família, tudo que você faz é com excelência. Então, meus parabéns, que Deus te abençoe, que nossas marcas, que novas conquistas venham e que você ainda conquiste muitos títulos com o Fluminense. Eu quero deixar aqui uma salva de palmas para o nosso goleiro. Você é fantástico e obrigado por tudo que você faz pelo nosso Flusão. Ok? Esse é Fábio, também conhecido como Lenda Guerreiro Tricolor. Obrigado, Fábio. Obrigado. Família, e hoje temos Flusão, como eu já falei. Agora, primordial de tudo, chega de perder jogo em casa. Chega de perder ponto em casa. Não dá mais. Ok? Já perdemos mais do que devíamos. Então agora, a seriedade é tudo. Acredito que o Renato vai fazer algumas mudanças. E eu aqui hoje eu vou tentar escalar o time que eu acho que ele pode levar a campo. Mas sem muita convicção, porque o Renato são duas coisas extremamente distintas. Primeiro, é que eu não estou lá dentro com ele, não sei o que se passa no dia a dia. E segundo, o coração dos outros é terra que ninguém pisa. O que o Renato pensa às vezes, eu acho que às vezes, excelente treinador, tá, galera? Isso aqui é uma crítica construtiva. Eu acho que às vezes o Renato pega birra, pega cisma, e sei lá, às vezes eu acho que pega. Não sei se, não estou afirmando, é apenas opinião minha. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aí sobre essa situação de alguns jogadores que não têm oportunidade com o Renato. Vou trazer em breve para vocês. Mas eu vou trazer a escalação para vocês daqui a pouco. Mas o que vocês esperam, galera? Será que vai ter estreia? Santi Moreno pode ir pro jogo, já está liberado. Vocês acham que ele vai poupar? Que ele não vai poupar? O que o Renato vai fazer hoje? Eu particularmente hoje, eu até pouparia. Colocaria um time misto. Mas temos algumas boas notícias do outro lado. Boas notícias, entre aspas. Por quê? Segundo informações, o Fortaleza também vai vir com um time todo quebrado. Porque ele vai poupar jogadores por causa do jogo do meio de semana pela Libertadores. Que eles vão ter que encarar. Então, como é mata-mata, eles vão fazer que nem o Diniz, que nem todo treinador consciente faz. Aqui é ponto corrido, dá tempo de recuperar. Mata-mata não. Em 2024 nós pagamos por isso, lembra? Muita gente distorceu, mas a grande verdade é que a gente não tinha o elenco, porque o elenco não fez pré-temporada, estava todo mundo machucado. Estava o André machucado, ficou um tempão afastado. Estava o Arias na seleção colombiana na Copa América. Estava todo mundo, Cano, Ganso, todo mundo machucado. Todo mundo machucado. Na verdade, nós não tínhamos nem zagueiro. Os únicos zagueiros que nós tínhamos eram o Antônio Carlos e só. Ah, e o Felipe Andrade. Só. Mais ninguém. Esse é dos únicos que nós tínhamos. Então, agora o Fortaleza, fazendo igual o dinheiro atrás, vai poupar no Brasileiro para poder disputar o mata-mata. Então, isso supostamente facilitaria a nossa vida, né? Eu digo supostamente porque quem está de fora que vai entrar também quer mostrar serviço. E é justamente nesse momento que eu acho que os nossos suplentes também querem mostrar serviço. Essa é a melhor hora. Eu acho que essa seria a melhor hora. Tá? Mas eu fiz um esboço aqui e vou deixar para vocês. Eu particularmente entraria com Fábio, com o Júlio Fidelis, Manuel, Davi Schutz. E na lateral esquerda tem a dúvida. Eu não sei como é que está o René, se o René já recuperou o ritmo de jogo, porque o René é o único lateral que nós temos de ofício. O Fuentes está voltando agora,
Não sei se terá condição de jogo. Então a gente fica numa dúvida. Não sei se ele vai de René, se ele vai de Fuentes ou se vai de Guga. Ok? Fica essa dúvida aí. Eu acredito que ele vai de Guga. Mas vamos aguardar. Tem essas três opções aí. No meio deve ir com Bernal, Lima e Ganso. Tá? E sempre falando para vocês, galera, não é o time que eu escalaria. É o que eu estou achando que o Renato vai escalar. Tá? E na frente eu acho que o Santi Moreno estreia. Ou ele vem com Santi Moreno ou com Riquelme. E na frente ele vai optar entre Cano ou John Kennedy e o Cannon. Eu acho que essa deve ser a formação. Por que eu dou a opção lá da direita? A dúvida entre o Moreno e o Riquelme. Porque, novamente, de forma errônea, na minha opinião, de forma errônea, o Fluminense libera os garotos que estão no profissional para jogar contra o Botafogo pela terceira rodada do Carioca. Se alguém que me acompanha no canal for lembrar, vai falar assim, pô, portanto, tá sendo incoerente. Quando eles desceram para pegar o mesmo Botafogo recentemente, você apoiou. Mas agora você não apoia. Mas eu vou explicar para vocês que quando desceu para pegar o Botafogo, era a final da Otávio Pinto Guimarães. Nós ganhamos os pênaltis. Fomos campeões, inclusive o Riquelme bateu um pênalti humilhante. Uma cavadinha humilhante. Mas ali era a final. Eles desceram para jogar a final, conquistaram e voltaram. Legal. Agora a terceira rodada, porra, tá de sacanagem, amigo. O moleque tá no profissional, não tá, porra. Então não sobe o moleque, deixa lá embaixo. Há uma coisa muito estranha que eu não gosto, tá? Eu não gosto. Eu acho que isso é meio complicado. Porque para poder ceder a essa situação, eu acho que a diretoria tem que ter poder de barganha. Tem que buscar uma coisa em troca. Tem que buscar uma coisa em troca. Mas tem alguns garotos com 17 anos, não sei se é o caso desses, mas foi o caso do Cauã Elias, e eu achei errado pra cacete. E isso diz muita coisa. E quando chegou o momento de renovar o contrato, renovava o contrato, mas só se ele fosse pro profissional direto. Ele tinha que ir pro profissional para jogar no profissional direto. Primeiro que eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que não é por aí. Ele foi pro profissional, nos ajudou em alguns jogos, mas também fez besteira. Estava junto com o John Kennedy lá na situação da concentração. E a diferença é que depois o John Kennedy foi marginalizado pela imprensa, pela torcida, e o Cauã Elias foi endeusado, foi tratado como bibelô, e mesmo assim o empresário dele já tinha avisado no meio do ano passado que não gostou do que fizeram com o Cauã Elias, que no começo do ano ele ia sair do Fluminense. Isso cumpriu a promessa. E saiu. Eu vejo muita gente aí na época malhando o Mário, mas foi o próprio empresário do Cauã Elias que já tinha dito lá atrás que ele não ia ficar. E eu não entendi o porquê puxaram tanto saco do Cauã Elias. O Cauã Elias é aquele de Xerém, um excelente jogador, só que tem um detalhe, irmão. Não quer ficar no Fluminense e vaza. Esse negócio de ficar empresário de tanto, isso é uma coisa que eu acho errado na gestão do Mário. Empresário fala muita abobrinha, fala muita graça. Empresário tem que falar quando for negociar, pô. Quando é término de contrato, renovação de contrato, aquisição. Agora você vê aí, tem esse cara que já falou essa besteira, não sei nem o nome dele, não lembro o nome dele. Eu não quero saber, eu não quero botar nome de ninguém. Só acho uma atitude, não sei se ele é sempre assim. Pode ser um equívoco, sei lá, um lapso, sei. Tem não sei se é o mesmo. Teve no caso do Serna, que saiu oferecendo o Serna para Deus e o mundo dentro do contrato. E agora, mais recente, o caso do Bernal. Eu acho isso baixaria. Eu acho isso baixaria. Eu acho que quando ocorresse isso, tinha que haver uma punição, cara. Porque isso é a maior sacanagem. Eu acho isso uma covardia. Tá? Mas, vida que segue. Não tenho noção de como o Renato vai levar o time a campo. Vamos aguardar para ver. Porque, de repente, eu dei essa escalação e o Renato vem com outra totalmente diferente. A cabeça do Renato já nos surpreendeu outras vezes.
e não acredito que hoje vai ser diferente. Ok? O mais importante é conquistarmos os 3 pontos. Nós precisamos dos 3 pontos de qualquer maneira. Isso é o mais importante hoje. Família, desde já agradeço o carinho de vocês. Peço para não esquecer de deixar o like. Porra, dá aquela moral pra gente. É tanto esforço que vocês não precisam me pagar nada. Não precisam me pagar nada. Não me devem nada. A única coisa que eu preciso de vocês, que eu peço a ajuda de vocês de forma humilde, é que vocês dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com a rapaziada e leve o nosso bate-papo para mais tricolores, cara. É só isso que eu preciso. Até porque eu quero melhorar a situação aqui para poder atender vocês cada vez melhor. É muito bom estar com vocês, galera. É muito bom. Então não se esqueça, dá aquela moral pra gente. Hoje, 16 horas, Fluminense Fortaleza, direto do Maraca. Vou confessar uma coisa pra vocês. Vai dar meia-noite, mas não dá 4 horas. Ansiedade para ver o Flusão imensa. Porra, tô ansioso para ver essa parada. Mas vamos lá, galera. Obrigado pela atenção até aqui. Obrigado por estar junto comigo. Tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor. Sempre. E a gente se vê por aí. Até a próxima.